Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a trilogia Firefly do Rob Zombie. Rob Zombie ganhou fama ao se tornar o frontman da banda de metal White Zombie antes de partir para a carreira solo. Seu primeiro álbum foi extremamente influenciado por filmes clássicos de terror e tem muitas referências a eles. Isso fica bem evidente em alguns clipes. Mas enfim, esse não é um vídeo sobre música ainda, mas sim sobre a contribuição de Zombie para o terror. Ele é notoriamente conhecido pelos seus filmes pesados, violentos, sujos, cheios de sangue, gore e desespero. E talvez seus personagens mais famosos sejam a família Firefly, aqueles vilões que todo mundo ama odiar ou odeia amar. O primeiro filme da trilogia se chama A Casa dos Mil Corpos, de 2003. O enredo segue 4 jovens que, durante uma viagem de carro no Halloween, são sequestrados e torturados por uma família de psicopatas. Os atores principais são Sheri Moon Zombie, hoje esposa do diretor e sua grande musa, como Baby Firefly, Sid Haig como Captain Spaulding e Bill Moseley como Otis Driftwood. Para quem não sabe, Bill Moseley também é muito reconhecido por fãs do gênero pela sua performance como Chop Top em O Massacre da Serra Elétrica 2. A ideia para esse filme surgiu enquanto Rob Zombie trabalhava em um projeto de casa assombrada para os estúdios da Universal. Sendo um grande fã de terror, ele se inspirou nos filmes dos anos 70, como O Massacre da Serra Elétrica e Quadrilha de Sádicos. Os chefões então concordaram, compraram a ideia e 2 meses depois já estavam gravando. A produção começou em maio de 2000 e se completou ao final do Halloween daquele mesmo ano. As filmagens em si duraram 25 dias. No entanto, a Universal acabou desistindo de tudo e arquivou o filme com medo de que a classificação indicativa fosse ser a mais alta de todas devido ao teor pesado do filme. Zombie então recuperou os direitos e dessa vez os vendeu para Lionsgate, que finalmente lançou o longa em abril de 2003, quase 3 anos após o início da produção. A gente já sabe que a Lionsgate não tem medo de filmes assim, afinal toda a franquia de Jogos Mortais foi distribuída por ela. Enfim, as críticas de A Casa dos Mil Corpos não foram muito boas, mas ainda assim o filme tem até hoje um séquito de admiradores fiéis. Agora imagina ter um de seus maiores ídolos elogiando o seu filme. Lembra que eu falei que Rob Zombie se inspirou em O Massacre da Serra Elétrica? Então, Tobe Hooper, diretor do original, disse que amou A Casa dos Mil Corpos e principalmente a personagem de Sheri Moon Zombie. Por causa disso, ele pediu que ela participasse de seu próximo filme na época, que seria Toolbox Murders. De início, ela recusou, pois não tinha a vontade, o desejo de ser atriz em tempo integral. Ela apenas tinha topado participar de A Casa porque seria a estreia de seu então namorado nos cinemas. Mas Sheri eventualmente concordou, principalmente pela amizade entre os diretores. Desde então, ela nunca apareceu em nenhum outro filme que não fosse dirigido por Rob. Em 2005, tivemos a primeira sequência, Rejeitados pelo Diabo. A trama segue Baby, Otis e Capitão Spaulding, fugitivos após os eventos do primeiro filme. Antes antagonistas, agora eles são nossos protagonistas. Lançado com o mínimo sucesso de bilheteria, críticas mistas e ao menos um consenso. Muitos consideram esse filme melhor do que o anterior. Com esse, Rob quis trazer um projeto mais terrível, com personagens menos caricatos. Sua intenção era fazer um western violento, em uma espécie de filme de estrada, e eu diria que ele conseguiu. Dessa vez, além de O Massacre da Serra Elétrica, ele citou Bonnie e Clyde e Terra de Ninguém como inspirações. Detalhe, esse filme tem uma das cenas mais desconfortáveis da franquia para mim, onde, embora não seja muito gráfico ou longo, ocorre um abuso sexual. Vou deixar aqui a minutagem caso você queira pular na hora de assistir, não vai perder nada. Bill Moseley disse que foi uma das partes mais difíceis para ele gravar e que, apesar de tudo ter sido extremamente profissional,
ele ainda ficou muito mal depois. De resto, amou interpretar o personagem. Vocês que acompanham o canal já sabem que não sou fã de cenas assim, mas posso adiantar que em toda a trilogia esse é o único momento nesse tom. Aqui vão mais algumas curiosidades. Tudo foi filmado em 30 dias, sob o sol escaldante da Califórnia. Uma cena onde Sheri Moon Zombie precisou chorar foi tão emocionalmente intensa para ela, a afetou tanto, que ela não foi trabalhar por 2 dias. A cena levou de 2 a 3 horas para ser gravada. Karen Black, intérprete da mãe Firefly no primeiro filme, exigiu um salário muito maior para retornar nesse, com o qual o orçamento não poderia arcar. Por causa disso, ela foi substituída pela atriz Leslie Easterbrook. Cerca de 100 efeitos digitais aparecem no filme, a maioria para criar o gore. Cenas onde objetos entram em contato direto com a pele, como por exemplo gargantas cortadas, tiros no rosto ou no pescoço, esfaqueamentos, tudo isso foi criado digitalmente. Já nas cenas onde as pessoas são feridas em áreas cobertas pela roupa, foi possível usar efeitos práticos. A ideia inicial de Rob era se utilizar somente de técnicas disponíveis nos anos 70 para criar esses efeitos. Porém, o tempo era muito limitado e ele precisou recorrer a métodos mais modernos. Tem uma sequência no final do filme que foi gravada de forma totalmente espontânea entre os próprios atores quando as filmagens acabaram. E que final, viu? Se tem uma coisa que ele é épico, principalmente embalado pela música Free Bird, do Lynyrd Skynyrd. Mas não vou dizer mais nada, você precisa ver por si próprio. A trilogia se encerra com Os Três Infernais, de 2019, quase 15 anos depois. Rejeitados já fechava com chave de ouro, mas Rob também fez um ótimo trabalho com Infernais. 10 anos após os eventos do segundo filme, Baby e Otis fogem da prisão com a ajuda de Foxy, meio-irmão de Otis. Esse foi o último filme de Sid Haig antes de sua morte. Ele veio a falecer 5 dias após o lançamento. Originalmente ele teria um papel de muito mais destaque na trama, mas Rob o visitou no hospital após uma cirurgia e viu como sua saúde estava crítica. Ele então teve que reformular toda sua participação, considerando seus problemas delicados de saúde, mas também mantendo-o no filme a qualquer custo, uma vez que a Lionsgate cancelaria tudo caso ele saísse do longa. Foi assim que surgiu o personagem Foxy Coltrane, interpretado por Richard Brake, outro colaborador frequente. Dessa forma, Rob conseguiu incluir um terceiro membro da família sem necessariamente substituir o Capitão Spaulding. Rob Zombie é apenas um de muitos diretores que repetem colaboradores em suas produções, e nesse filme não seria diferente. 13 atores com quem ele já havia trabalhado antes aparecem nele. Entre eles, além, é claro, do trio principal, temos também Danny Trejo. E aí, qual é a sua opinião sobre esses filmes? Todos eles são propositalmente exagerados, esdrúxulos e não são para todo mundo. Posso estar errada, mas realmente eu conheço pouquíssimas pessoas que curtem como eu, e pelo que eu vejo fora da minha bolha, muita gente não gosta. Então, se você também é fã dessa trilogia ou de outros filmes do diretor, dá um salve aqui embaixo. E se por acaso você faz parte da parcela que não curte, tá tudo bem também. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, não esqueça de deixar seu like, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar. Também deixa seu comentário e manda para aquele amigo que você acha que vai gostar desse vídeo. E é isso, nos vemos no próximo.